para o outro que não cumpriu a lei. Logo, você cometeu injustiça contra mim. Então é injustiça contra o menor. Você já brigou com empresas de telefonia no Brasil? Empresa de telefonia, eu acho que nós já gravamos... As maiores reclamações do Brasil são referentes à telefonia, né? Então, mas a telefonia não tem um espaço ali para você ir com o consumidor e... Só uma call, né? Você só fala... Mas telefonia só fala por telefone. Exatamente. Eu acho, se eu não estiver enganado, mas eu acho que nós fomos uma vez, mas aí era venda de celular. Sim, sim. Não era telefonia. Não era prestação de serviço. Isso, porque é outra coisa. A gente... Porque a pessoa fala assim, mas você não falou que você vai a qualquer empresa? Sim, mas calma. Tem de haver possibilidade de irmos. Vamos pensar aqui, ó. A pessoa, ela me fala que tem um problema de prestação de serviço, só que a empresa, a sede da empresa, por exemplo, fica no 13º andar de um edifício comercial, que para você entrar, você tem que ligar lá antes. Eu não vou conseguir chegar a essa empresa. Então não tem como eu gravar. O que eu faço? Eu ajudo esse consumidor em off. Eu auxilio esse consumidor. Eu não deixo ele embora. Auxilio, ensino lá. Eu falo mas é o departamento, né? As pessoas. Jurídicos também, advogados. A gente auxilia. Claro, a gente auxilia. Mas tem lugar que não dá para ir. Outro lugar, eu tenho que ser responsável, né? Hoje eu lido com... Eu não saio para uma gravação com menos de 3 pessoas, inclusive mulheres. Tem um cinegrafista mulher hoje, a Jéssica. Não tem como eu ir a determinadas localidades também fazer uma gravação sob risco de colocar a integridade física da minha equipe. É sob risco. Então, sei lá, é uma empresa aqui, só que a empresa ela é num ambiente completamente... de risco, uma área completamente de risco que nem o Estado está conseguindo dar conta daquela área. Eu tenho que pensar na segurança da equipe que está comigo. Eu sozinho com a minha mulher já fomos. Já chegou em áreas assim? Eu e a Paula já claro. Lá no princípio, dá uma olhada. É mesmo, velho? Tipo... Claro que já foi. Onde a polícia não chega, assim, o Estado não, quando eu falo chega. Onde a polícia não chegar, uma área onde existe extrema violência é porque o Estado não chegou, né? É isso que eu quero dizer. Exato. Não é que é proibido o Estado chegar. É porque o Estado faliu ali. Sim. Já, tem publicado. Só que assim, hoje eu não... Áreas controladas por facções. Já gravei em áreas controladas por facção. Eu já gravei em empresas de facção criminosa. Empresa de facção? Você sabia que era do tráfico? Eu desconfiei, porque eu não sou bobo. Depois eu descobri que de fato era. Aí você foi lá e apagou a reportagem. Não! Porra, mano, você é louco. Você tá querendo achar pra cabeça, é maluco. Rapaz, aí é uma briga feia, cobra caro, é diferente. A reportagem tá lá. Não. Então, mas você parou com isso, foi um aprendizado que você teve, né? Porque assim, porque mensurar o risco também, né? Eu não posso colocar as pessoas no mesmo risco que eu assumo. Entende? Então, assim, a minha mulher é mãe de 3 crianças pequenas, né? A minha filha mais nova tem 4 meses. Então, eu não vou mais fazer as loucuras que eu fazia com a Paula quando nós éramos, assim, quase que um casal sem filhos, né? Então, a Paula eu já tirei. Inclusive, a Paula nem trabalha com a gente mais. Agora, eu tenho que zelar também pela segurança da minha equipe. Afinal, são pessoas que estão ali porque trabalham, né? Quem está ali pelo ideal sou eu. Eu criei esse ideal na minha cabeça que eu ia fazer defesa do consumidor, então eu fui pelo ideal. Essas outras pessoas que estão comigo, elas estão pelo trabalho. Elas precisam do emprego, elas precisam trabalhar. Então eu não posso falar assim, não, gente, ideal, vamos lá. Não posso, por quê? E se em nome do ideal, essa pessoa perder a vida? Se eu perder a vida em nome do ideal, tá tudo ok. Já falei até com a minha família, inclusive. Agora, essa pessoa, se ela perder a vida em nome de um ideal, então eu tenho de analisar hoje as circunstâncias também de segurança. A gente faz essa... Bem, o seu ideal tá acima da sua família? Sim. O meu ideal é Cristo. Cristo em mim é a esperança da glória. Morrer é lucro. Cristo está acima de qualquer coisa. E você tocou agora em pessoas que eu amo profundamente. Sim, é porque eu sei desse amor. Eu sou desesperado de amor pela minha mulher, pelos meus filhos e pelos meus pais. Só que Cristo tem que ser superabundante sobre isso. Eu não posso amar a minha mãe, amar o meu pai, amar os meus filhos, a minha esposa, mais do que a Cristo. Porque senão eu não serei digno do Evangelho.
toda vez o Ben fica emocionado. Ah, a gente já falou sobre isso aqui, Robertinho. Sempre Não, o Ben se emociona. não, mas é porque acima da família é muito grandioso mesmo. O texto de Hebreus diz o seguinte: homens que o mundo não era digno deles. O texto está se referindo às pessoas que foram martirizadas pela causa de Cristo. E como essas pessoas eram martirizadas? O Império Romano chegava e pegava famílias inteiras, e eu falei para você que eu sou missionário. Então hoje isso está acontecendo também no mundo afora. Eu lido, tem um ministério que eu auxilio financeiramente, que é o Portas Abertas, que ele tem missionários por todo o mundo, que hoje está acontecendo isso, que é o quê? Separa os pais dos filhos, por causa do evangelho, por causa do cristianismo, coloca os pais num container, coloca os filhos no outro container, e de tempo em tempo chega um guarda e fala o seguinte: você nega a sua fé cristã? Porque se você negar, você volta para sua família do mesmo jeito, sua família volta para você do mesmo jeito. Eles permanecem dizendo: não negarei o meu Cristo. Então em que eu sou melhor do que essas pessoas? Em que eu sou melhor do que os apóstolos Pedro, Paulo, João, todos os apóstolos que sofreram perseguição pela causa de Cristo e sofreram perseguição muito maior, eles foram martirizados. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo na guilhotina de Nero, e todos eles, Tiago a fio de espada. Em que eu sou melhor do que essas pessoas, cara, para eu colocar a minha família acima do privilégio de Cristo? E outro detalhe, eu sou tão seguro da salvação que há em Cristo Jesus a mim e a minha família, que se eu for agora, é só uma questão de tempo. Daí a pouco eu os verei novamente. Essa é a minha esperança. É impossível me separar dos meus filhos, é impossível me separar da minha mãe, da minha mulher, do meu pai, é impossível. Porque se você... Eu tive o privilégio... Ai, cara, o pessoal vai me zoar, que eu não gosto de chorar em público assim, mas tudo bem. Eu tive o privilégio de ver manifestações do amor de Cristo, do amor por Cristo, da minha filha de 7 anos, do meu filho de 5, manifestando um genuíno amor por Cristo Jesus. Então isso significa que hoje, se qualquer um de nós for partirmos dessa vida, nós estaremos em um lugar seguro onde qualquer outro que for depois vai encontrar. Não tem como você me separar mais dos meus familiares, porque todos somos salvos em Cristo. Entende? Então, pra mim, você não vai me amedrontar, não vai me causar pânico, desespero, falar: nossa, mas você vai morrer. Tá bom, ok, eu vou morrer hoje, mas aí, daqui a 30 anos, morre a minha esposa, ela sobe lá na eternidade, ela não será minha esposa, porque não se casa nem se dão em casamento, sim. Mas eu a verei novamente, eu verei meu filho novamente, eu verei meus pais novamente. Então, por que eu vou fugir de uma graça que é tão gloriosa? Por quê? Porque se eu começar a agir de modo a ter medo dessas consequências, eu estou colocando esta vida e esse mundo como mais importante. O meu valor está aqui. E não. Para um cristão, está escrito nas Escrituras que quem espera, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu não posso ter um amor tão grande a esse mundo terreno, a essa vida aqui, a ponto de não pensar na eternidade, que a eternidade é muito maior do que isso, é muito mais sublime do que isso. O que eu quero é ver a minha família diante do Cordeiro de Deus. É isso que eu quero, cara. Entende? Se eu puder colocar meu filho num bom colégio, minha filha num bom colégio, ter um bom plano de saúde, enfim, ter uma casa confortável, eu faço isso, mas o que faz a minha alma realmente trabalhar é para colocar a minha família, os meus filhos, a minha mulher, minha mãe, meu pai diante do Cordeiro de Deus. Por quê? Porque diante do Cordeiro de Deus, ela pode não ter carro, não ter casa, não ter plano de saúde, não ter nada. Ela tem tudo diante do Cordeiro de Deus. Agora, se ela pode ter o melhor colégio, pode ter carro, pode ter casa, pode ter tudo, e se ela não tiver a Cristo, ela não tem nada. Então, eu tenho que trabalhar pelas coisas que são imperecíveis e não pelas coisas que são perecíveis. Eu não trabalho pelas coisas que são perecíveis. Fica aqui, isso acaba. Você vai gastar a sua energia pensando nas coisas que são finitas, quando existem as coisas que são infinitas.
esperando que você granjeie por elas. Jesus disse isso, granjeai. Granjeai. Ou seja, nós recebemos de Deus a salvação, nós precisamos trabalhar a nossa salvação. Como que é trabalhar a nossa salvação? É você amando ao próximo, é você lutando pela causa de Cristo, é você envolvido com missões, é você pregando o evangelho. Isso é granjear a causa de Cristo. Agora, coisas terrenas, cara, assim... Não, não pode. Combater injustiças é granjear também? É claro que é granjear. Jesus disse assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Rodrigão, eu prego um evangelho que eu creio, cara. Eu não prego o evangelho que eu li, que eu fiquei sabendo, que são palavras bonitas. Eu prego o evangelho que eu creio. Jesus, quando ele pregou o Sermão da Montanha, ele deu as bem-aventuranças e ele falou, bem-aventurado por quê? Bem-aventurado por quê? Então ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, consequência, porque serão fartos. Ou seja, Jesus nunca deixará uma dívida. Jesus não vai ficar te devendo. Se você tiver fome e sede de justiça, você vai ser farto de justiça. Não existe, na palavra do Senhor, não existe algo assim, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque não sei o que vai acontecer. Não, tem lá o que você vai receber como recompensa. Farto no céu ou farto aqui na terra também? No céu e na terra. No céu e na terra. No céu e na terra. Não tem coisa mais grandiosa, não tem fartura melhor do que você poder deitar o seu travesseiro e pensar o seguinte, eu não fui injusto. Não tem. A gente estava conversando no... Bem... Vendo você falar assim, você já contou que você é um missionário. Sim. Quando você começa a falar, você vai sendo. O que eu sinto é que você vai sendo preenchido, sabe? Sim, é isso. E você começa a falar e vai fluindo. É como se fosse uma coisa, um dom natural mesmo. É maior do que você. É bem perceptível para quem está de frente. O que você me fala, por exemplo, de uma criança pregando, um pastor mirim? O que você percebe dessa situação? Você acha que é válido, não é? Todas as pessoas são chamadas a pregar o evangelho. Todas. Mas nós temos que entender, Robertinho, o que nós enxergamos como pregar. Eu não autorizaria a minha filha de 7 anos a ficar cumprindo a agenda de igreja em igreja pregando. Por que não? Porque ela é uma criança. A minha filha precisa de viver no mundo lúdico da criança. A minha filha prega. Ela prega na escola, ela prega na van, mas na linguagem infantil, como uma criança. Entende? Não sem uma responsabilidade, sem um holofote. Principalmente aí, sem o holofote. O pregador não foi chamado para atrair para si holofotes. Quando Jesus estava falando sobre João, aliás, João falando sobre Jesus, João disse assim, porque João estava preso, aí os discípulos foram lá até João tentar criar ciúmes, tentar criar uma contenda. E aí falou assim, olha, Jesus está batizando mais discípulos do que você. E nem era certo que Jesus batizava. E aí João mandou a resposta assim, quem tem a esposa é o esposo. E o amigo do esposo se alegra ao ouvir a voz do esposo. Importa que ele cresça e eu diminua. Todo pregador do evangelho tem que ter essa máxima na sua cabeça. Importa que Jesus cresça e eu diminua. E como que Jesus cresce? Através da palavra. A palavra do evangelho pregada, isso é Jesus crescer. Então, no momento em que eu estou pregando e a pessoa presta muito mais atenção em mim do que na essência do evangelho que é pregada da minha boca, tem alguma coisa errada. Eu estou crescendo e Cristo não está crescendo. Agora, eu como pregador, nós como pregadores, nós temos que orar e buscarmos intimidade com o Senhor a tal ponto que quando nós abrirmos a nossa boca, nós nos diminuamos pela fumaça do Espírito de Deus. Porque era assim que acontecia no sacerdote. Quando o sacerdote, na antiga aliança, ele ia oferecer o sacrifício, quando Deus aceitava o sacrifício, diz o texto sagrado que a fumaça do Senhor descia sobre o Santo dos Santos, de forma que os sacerdotes não eram vistos e a glória do Senhor, que era preponderante e soberana e era vista. Então o pregador ele tem que entender isso. Ele tem que entender que quando ele estiver pregando a palavra, simbolicamente, a fumaça da glória de Deus ela tem que descer simbolicamente. Para quê? Para esconder o pregador. O pregador não pode aparecer.
Ele tem que ser... Por que o pregador não pode aparecer? Porque o pregador é pecador. O pregador tá falando uma palavra que não é dele. Ele é pecador e ele precisa tanto da correção do evangelho quanto o outro que está ouvindo. Então é necessário que a fumaça da glória de Deus cubra o mensageiro para que a glória de Deus seja percebida. Entende? Então, respondendo a sua pergunta, vejo com muitas ressalvas toda vez que eu ouço, um pregador mirim tá pregando aí. Por que esse pregador está precisando de estar em evidência? Tem alguma coisa errada. Ele poderia estar pregando na escola, falando com os coleguinhas, e seria muito eficaz essa mensagem. Eu falei com você que eu sou envolvido com missões. A gente recebe testemunhos, assim, de pessoas que elas impactaram nações inteiras através de um bairro a bairro aqui, ó. O pregador tem que ser coadjuvante, né? Exatamente. Coadjuvante. É isso, então. Ele não é o ator principal. Não, eu não sei. Nessa hora eu fico com dúvida novamente. E é só pra te enfocar, viu? Fica à vontade. Você tá um enfocador. O que eu imagino? Eu tenho um cara que eu acho que ele é muito bacana, eu gosto muito de ver ele falar. Certo. Eu acho ele divertido, eu acho que a mensagem dele chega com leveza, que é o Duarte, acho que Cláudio Duarte, se não me engano. Ok, um pastor. Ele é batista, Isso. eu acho. Não é? Não sei. Enfim, ele é um ícone. Ele é brilhante, ele é luminoso por si só, já pela grandiosidade que ele chegou. Sim. E eu acho que tem que ser assim, porque é uma forma de você chegar em outros lugares. Não, mas isso é um problema. A luz do evangelho é um problema. Olha o que você falou. Você falou assim, ele é um ícone, ele é um marco. Você não falou da mensagem que ele prega. Você não falou do Cristo pregado por ele. Sim. Você falou dele. E aí, Paulo doutrina a igreja de Corinto falando exatamente isso. Porque na igreja de Corinto começou a ter facções. E uns falavam assim, eu sou de Paulo. Aí outro, eu sou de Pedro. Aí outro, eu sou de Apolo. Paulo falou assim, por acaso, Paulo morreu por vós? Quem morreu por vós foi Cristo. Então Cristo tem de ser conhecido. Mas, então, Benoni, quer dizer que você não pode usar da sua influência? Por exemplo, vários convites que eu recebo para pregar é porque as pessoas conheceram o bem da Ronda do Consumidor. Perfeito. Chega, não é? Maravilha. Ótimo. Só que quando eu assumo o púlpito para pregar, não pode ser o bem. Não pode ser. Eu não posso ser tomado de uma vaidade, cara. E eu falo isso porque isso para mim é muito importante. É uma coisa muito preciosa para mim. Eu não posso me tomar dessa vaidade e falar assim, me convidaram por causa do bem, conhece o meu trabalho, e começar a pregar de forma que eu fique centralizado porque eu estou desperdiçando tempo. E pregador que desperdiça tempo significa mais tempo, pessoas que poderiam ser resgatadas pelo poder da palavra não sendo resgatadas. Entende? Então, assim, a minha influência, ela pode acontecer somente até o convite. Nem quando eu chego à igreja. Por quê? Quando eu chego à igreja, eu chego como o pregador, eu chego como um irmão, como qualquer outro. Então, até a forma como eu adentro a igreja, eu não posso esperar holofote, recepção. Não. O pregador? Não posso. Eu tenho que ser o quê? Eu tenho que chegar como um servo de Cristo. Então, o Ben Mendes é só até o momento do convite. Depois que ele foi convidado para pregar, é o Benoni que está pregando a mensagem de Cristo, que não pode de forma nenhuma se sobrepor a essa mensagem. É como eu creio. E, infelizmente, o que a gente tem visto na atualidade, e não é só na atualidade, isso vem dos tempos remotos também, que alguns pregadores ficam maiores do que a mensagem. Aí ele tinha que fazer o quê? De acordo com as escrituras. É um momento que ele deveria recuar. Entende? Recuar. A partir do momento em que meu nome está acima da mensagem, é o momento que eu vou recuar, eu vou me esconder debaixo da fumaça, exatamente, para que o Senhor me molde novamente e me chame se quiser. É a hora de excluir o Instagram e começar outro novo. Você tá entendendo, E o Senhor me chamar de novo se quiser, porque eu não tenho o direito de me intitular. Eu sou o evangelista, pregador. Não, porque se o Senhor falar para mim assim, Benoni, então a partir de agora eu não quero que você pregue mais a minha mensagem de forma ostensiva com o microfone na mão. Eu não tô a fim de obedecer. E esse é o problema desses pregadores estrela. O cara se acostuma. Então se a agenda começar a baixar,
ele arruma um jeito da agenda voltar. Não pode ser assim. Quem faz a agenda de um pregador bíblico deve ser o Espírito Santo. Então eu não tenho que ajudar o Espírito Santo em nada. Então, tem um mês que eu não sou convidado para pregar, tudo bem, o Senhor que está comandando tudo. Eu vou fazer um banner aqui, vou fazer um acontecimento ali para eu passar a ser convidado? Pera, então o Senhor já se afastou de mim. E não pode ser assim. Você já viu aquele filme Fragmentado? Não. Nunca viu, não? Não, o cara tem, é sobre o quê? Ele tem... Eu tô falando que o Ben, em breve, vai ser um psiquiatra, né? Isso mesmo. E o Fragmentado, ele trata de uma personalidade, assim, que o cara tem múltiplas personalidades, assim. 26. É muito louco ver você falar, porque realmente existe um Benoni que é extremamente tímido quando desliga o microfone, que é todo... Até fisicamente você muda. Sim. É sério isso. Sim, fisicamente você muda, assim, seus ombros, pés e tal. A hora que liga o microfone, você já se abre mais. Porque eu tô falando da palavra do evangelho. Exato. Só que também tem um bem que além do bem que é tímido, tem o bem que você assume quando você fala do evangelho. Sim. Que aí você fala com propriedade, com realmente representando alguém. É o verdadeiro advogado ali de Cristo defendendo a causa. Né? Embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo. E você também tem um outro bem, que é o bem da ronda do consumidor, que não encosta na minha equipe. Que é o mesmo. Que, você é um parasita. É o mesmo. É o mesmo pregador do evangelho. O dínamos é o mesmo. Né? Jesus disse assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ali no texto em grego está escrito dínamos, recebereis dínamos. Ou seja, a mesma vertente da palavra dinamite, explosivo. Então o que acontece com alguém que está guiada pelo Espírito Santo é exatamente essa... É o dínamos, é o Espírito do Senhor que está aos reacts do Casemiro. Por quê? Porque antes um rapaz... Eu acho que ele nem brasileiro, nem mora no Brasil. Ele tinha feito um react, tinha sido tão desrespeitoso que eu tinha resistência